com o coração aberto, abramos a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, e nós vamos ler no capítulo 2, os versículos 29 e 30. Então hoje nós vamos completar aí a parte que cabe aos pais, aos homens, mesmo que você não seja pai ainda, tá? Mesmo que você já seja um pai experiente, hoje nós temos muita coisa para ouvir e analisar as nossas vidas para ver se nós estamos cumprindo o nosso papel como pai. Então nós vamos ler 1 Samuel capítulo 2, versículos 29 e 30. Quem achou pode dizer glória a Deus. Muita atenção à leitura. A partir do versículo 29 é Deus falando através de um profeta, de um homem de Deus. E Deus diz assim: por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos? Oferta que ordenei na minha morada, e porque honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, eu tinha falado que tu e a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim eternamente ou perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Vamos ler juntos a última parte do versículo. Porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Talvez na sua tradução esteja a palavra envilecidos, né, que tem essa conotação de desprezo. Nós vamos refletir no que diz respeito à responsabilidade do homem como pai. Aos filhos que Deus lhe confiou, devem os pais serem primeiramente bons exemplos e ensiná-los no temor e na admoestação da palavra do Senhor. Pois caso os pais, principalmente o homem, o sacerdote do lar, ele não transmita o exemplo e a instrução necessárias aos seus filhos, é possível que ele vá cometer grandes erros e, sobretudo, trazer prejuízos que podem ser irreparáveis, tanto para a sua vida presente, como para a sua descendência após ele. O texto que nós lemos nesta noite, ele revela-nos que isso aconteceu com Eli, um sacerdote de Deus, alguém que tinha a incumbência não só de ensinar a sua casa, mas também de ensinar ao povo de Deus através da sua chamada e ministério sacerdotal. Eli não só deixou de instruir os seus filhos, como também cometeu o erro de não discipliná-los, de não puni-los por conta dos erros cometidos. E isso acarretou em desonra ao Deus Todo-Poderoso, desagradando assim o Senhor, que trouxe sobre a casa de Eli juízo, morte e até a perda do sacerdócio. Quando você lê a história, você vai ver que a morte sobrevém sobre os dois filhos de Eli, trazendo um rebuliço tremendo em Israel, e ainda assim Deus acrescentou a isso a perda do sacerdócio que poderia se perpetuar através da família de Eli. Este homem, o sacerdote Eli, ele acaba fracassando no exercício de seu papel de pai, e isso diante do próprio Deus, o que nunca foi e nem será a vontade do Senhor para o homem, e isso nós vamos refletir no estudo desta noite. Antes de chegarmos à proposta de refletirmos no fracasso de Eli, nós vamos observar o primeiro homem. Inclusive eu já até no tempo da pandemia gravei uma reflexão com esse texto, onde nós encontramos o primeiro homem cuja missão como pai é descrita de forma detalhada na Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18, todos folheando a Bíblia, com a caneta na mão, fazendo suas anotações, sem distrações. Estamos aqui para aprender e manejar bem a palavra de Deus. Gênesis 18, versículo 19,
vai nos narrar parte da vida do patriarca Abraão. Gênesis 18, 19, eu vou pedir que você que está marcando, marque algumas palavras interessantes e importantes. Olha o que Deus diz em Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi. Se você puder, marca essa frase aí, ó. O escolhi. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa. Marque também essa expressão. Ordene a seus filhos e a sua casa. Depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Marque também isso aí, ó. Guardem o caminho do Senhor. Para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão. Sublinha essa expressão também. Para que o Senhor faça vir sobre. Para que o Senhor faça vir sobre. Isso aqui é consequência do que Deus tinha ordenado. Tudo que tem falado ao seu respeito. Você também pode marcar isso. Tudo o que tem falado ao seu respeito, ok? Então vamos lá, vamos detalhar esse texto. Olha só o que Deus vai dizer para Abraão na sua missão como pai. Primeira frase que Deus vai dizer aqui é que ele havia o escolhido. Diga comigo, a missão paterna é uma escolha de Deus. Veja bem, irmãos, ser pai não é apenas o ato repentino, ou usemos essa palavra acidental, de ter gerado um filho, então a partir de então, essa pessoa se torna pai. Não, é uma escolha, é uma chamada divina, e visto que vale lembrar que nem todos receberam este privilégio. Alguns não haverão de receber, e outros ainda não receberam, mas podem receber o privilégio. Ser pai não é apenas alguém que colocou um homem ou uma mulher no mundo, mas alguém que foi escolhido por Deus. Por isso é uma missão. E se eu fui escolhido por Deus, logicamente que as escolhas de Deus têm propósito e objetivo. Daí eu pergunto e você responde para você mesmo, e já pegue a carona as irmãs também como mães. Vocês estão cumprindo, nós estamos cumprindo a missão que foi dada por Deus como escolha divina? Além de ser um privilégio, é uma grande responsabilidade. Diga para alguém que está do seu lado, é uma responsabilidade. Diga para ele. Segunda parte do versículo, eu escolhi para que ele ordene a sua casa. A missão de um pai prioritariamente é ordenar, pôr em ordem o seu lar, a sua casa, a sua família, irmãos. Vou perguntar de forma introspectiva e reflexiva. Será que nós hoje temos muitas casas desordenadas? E eu estou falando de casa de crente, viu, irmão? Coisas fora do lugar. Filhos querendo a posição que não lhe pertence, mulheres querendo o lugar que não lhes cabe, e homens deixando de exercer a autoridade. Casa desordenada é aquela que anda longe da vontade de Deus. Aí alguém diz assim, mas pastor, vou frisar novamente, pastor, eu criei esses meninos e essa menina na igreja. Criou ou trouxe? Não confunda criar na igreja com trazer para a igreja. Tem gente que traz e deixa o menino esquecido. Agora, na época de pandemia, que a gente está conseguindo segurar ali, porque não pode soltar as crianças. Mas quantos cultos a gente chega, quantas igrejas, os pais deixam os meninos correndo na porta do templo, na lateral da igreja, às vezes não conseguem nem ajudar no incômodo que fazem durante um culto. Alguns a gente sabe que são bem pequenininhos, outros porque de fato os pais nunca os instruíram a estar assim. Fora filhos jovens, adolescentes que vivem uma vida desorientada, que às vezes a gente olha algumas práticas e atitudes e se pergunta, vem cá, será que o pai está vendo? Será que a mãe está enxergando? Será que os familiares percebem? Pergunto-lhe para que você possa refletir, sua casa pode estar diante de Deus como uma casa que está em ordem?
Está tudo no lugar na sua casa? Ou você está conformado como está? Eu não sei como está e nem quero julgá-lo, mas quero declarar que Deus pode lhe dar graça e autoridade para pôr a casa em ordem antes que seja tarde. E casa em desordem pode trazer luto e morte. Quem lembra de Isaías 37, 38? Quando Deus diz o que para Ezequias? Põe em ordem a tua, porque senão morrerás e não viverás. Bem-aventurado foi Ezequias, que logo se arrependeu e foi buscar a Deus. Então, nós temos a missão de ordenar a casa, o lar. E casa aqui tem o sentido de família em sua completude. Refere-se a todas as pessoas que estão debaixo de um teto ou numa habitação. E ordenar quer dizer arrumar, colocar tudo de forma coordenada. Mas Deus também diz assim, olha, para que os seus filhos guardem o caminho do Senhor. Gente, eu tenho consciência plena que nenhum de nós tem a capacidade de forçar os filhos a serem crentes. Nenhum de nós. Cristianismo por imposição gera podridão e hipocrisia. Cristianismo tem que ser prazeroso e voluntário. No entanto, mesmo que eu não tenha como impor para os meus filhos, eu tenho que distinguir o que é imposição e uso de autoridade para dar a instrução. O que é uso da autoridade para dar instrução? É regra bíblica, é fato incontestável. Enquanto o filho estiver dentro da sua casa, ele pode crescer até bater no teto, mas o dono da casa é você. Quem tem que ordenar a casa é você. Se ele quiser fazer alguma coisa, autoridade contra ele. Pastor, e se ele me ameaçar? Eu lhe digo por que um filho ameaça. Porque sentiu no pai fragilidade. Porque sentiu num pai fraqueza, a perda da autoridade. Por isso que ele ameaça. Agora, se o pai se mantém em disciplina como pai, se esforça para dar um exemplo, tem autoridade, eu costumo dizer para os meus filhos algumas das coisas que eles fazem, eu digo para eles, vocês já viram eu fazendo isso aqui? Vocês já viram eu fazendo isso que vocês estão falando? Vocês já viram eu falar essas palavras que vocês estão falando? Então, antes de eu ter autoridade, eu preciso praticar a autoridade que eu quero ter. E você perde a autoridade porque quando seu filho olha para você e diz assim, mas se nem o senhor faz. Menino, vai orar. Nem o senhor ora. Vai ler a Bíblia. Nem o senhor lê. Vai para a igreja. O senhor falta quase todos os cultos. O que é que eu vou fazer na igreja? Me respeita. O senhor não respeita a minha mãe, eu vou respeitar o senhor. Aí o pior não é isso. O pior é que depois que o pastor vai para dar uma olhada, orientar, sabe o que acontece, irmão Toinho? Fica o pai e a mãe jogando culpa no outro. A culpa dela é a mãe. A culpa dele ser assim é o pai. A culpa dela ser assim é a mãe. Primeiro a missão. Você não quer ser o cabeça do lar, da esposa? Você não quer ser o manda-chuva? Então a culpa é sua, porque você é o primeiro. Sua esposa está lá para ser uma disjuntora, para lhe auxiliar. Agora, se ela lhe dar prejuízos no seu exercício de ordenar a casa, tenha certeza que ela vai pagar o preço. Se você tem consciência que fez a sua parte, ela pagará o preço diante de Deus. E mães que estão aqui, por favor, entrem em consenso. Não sejam autoprotetoras dos filhos que estão cometendo erros. Às vezes o menino lá comete um erro, a filha comete um erro, o pai pega para dar umas boas cintadas, aí a mãe se coloca na minha filha, não, é só tua. Às vezes a mãe vai lá corrigir, o pai, no meu filho não, é só seu. Está difícil de dar um glória hoje. Mas vamos lá, a gente vai fazendo assim. Se der precisar levantar, dá uma levantadinha assim rapidinho e volta. Mas é Bíblia, estou na Bíblia ou não estou? Diga amém. E daqui a pouco é que vai engrossar o caldo. Agora está só assim só fazendo uma massagem, daqui a pouco. Então, meus irmãos, ordenar os filhos
para que guardem o caminho do Senhor. Caminho quer dizer padrão de vida, modos viventes. E qual é o padrão de vida que nós estamos ensinando? De vez em quando a gente olha, eu começo por mim, olha para a nossa casa, dá uma olhada assim em volta e assim, meu Deus, as coisas estão muito fora do lugar. Está na hora de dar uma apertada, porque está desandado demais. Isso é perigoso. Obviamente que eu não vou aderir aqui a um radicalismo, irmão. Eu me lembro, certa feita, quando eu cheguei em Campinas, eu congregava no ministério, que eu não vou citar o nome. O primeiro ministério que eu congreguei, que aliás o segundo. E aí alguém soube que a gente tinha um ministério e nos convidou para fazer um culto numa casa. E essa pessoa já havia pertencido a esse ministério. E quando a gente estava lá, terminou o culto, aquele culto abençoado, ele estava me trazendo em casa. E ele disse, meu pastor, eu vou lhe dizer porque que eu saí daquela determinada igreja. Eu amava os irmãos, gostava, mas eu vou lhe dizer, eu saí porque eu estava perdendo a minha família. Porque um dia minha filha chegou para mim e disse, olha pai, o senhor vai me bater, o senhor vai me matar, o senhor vai me massacrar, mas o seu Deus não presta para mim. Eu não consigo servir o seu Deus. Seu Deus é muito mau, é muito carrasco, então me mate, mas esse Deus eu não consigo. Foi quando aquele pai abriu os olhos e viu que radicalismo e imposição não adianta. Agora a autoridade que é exercida pelo exemplo faz com que os filhos temam a Deus. E ainda que se desviem, eles vão honrar pai, vão honrar mãe. E vão dizer, dentro da minha casa, eu tenho um pai e uma mãe crente que eu posso seguir como exemplo. Diga comigo, Deus, me dá graça. Aí tem mais. Diz o seguinte, ó, que pratiquem a justiça. O que é praticar a justiça aqui? Significa ter atitudes corretas, justas. Bom exemplo, bom testemunho, em tudo. Não tem como detalhar, mas em tudo. Mas nós vivemos o contrário hoje. Eu vou falar de escola. Isso porque fui professor, tem várias professoras aqui. Infelizmente, os piores exemplos nas escolas são dos filhos dos crentes. Infelizmente. Claro que não são todos, há suas regras, raríssimas, suas exceções. Quando eu fui professor, eu me lembro, mas meu Deus, logo o filho do pastor, logo a filha da missionária, da mulher da oração, a mulher do terra, do manto. Meu Deus do céu. Não é seu filho não, irmã Helena, viu? Mas por que, irmãos? Porque acredita-se que filho de crente, crentinho é. Não. Não, irmão, não é não. Não é porque ele está me vendo aqui, eu sou crente, ele vai ser igualzinho a mim, não. Se eu não disser para ele o que ele tem que praticar, se eu não jogar temor na mente dele, se eu não disser para ele o que Deus requer dele, ele não vai exercer o mesmo papel. E aí Paulo vai ensinar aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, quando o filho pratica o que é justo, tem as suas responsabilidades, isso é consequência da instrução paterna. É missão do pai, auxiliado pela mãe, que veio para ser adjuntora. E aqui, abrindo parênteses, a gente vai falar mais disso lá na frente, adjuntora e não escrava. Adjuntora e não empregada. Adjuntora e não objeto. Adjuntora e alguém que tem que ser cuidada com zelo e com carinho. Dá para dizer amém, irmão? Irmão, marido. Dá para dizer amém, marido? Isso, amém. E a mulher está lá de longe te olhando. Amém, né? Amém, né? Chegar em casa eu te digo amém. Então, através da vida de Abraão, resume-se que o papel de um homem como pai é, vamos lá, repita após mim: atender o chamado divino para a paternidade. Diga comigo: pôr em ordem a sua casa, organizar, principalmente, a vida espiritual dos seus filhos. E aqui vamos voltar para Jó. Veja bem, Jó não teve como forçar os filhos a ficar servindo a Deus como ele servia. Mas Jó não perde a autoridade a tal ponto de quando os filhos terminavam de fazer uma festa, o que ele fazia? Vem todo mundo aqui, vocês já festejaram,
já banquetearam, já beberam à vontade, agora vem aqui. Que é, pai? Vem aqui. Vou fazer sacrifício, vou orar por vocês, vou apresentar, porque vocês devem ter cometido pecado. Imagina o que vinha na mente desses filhos. E eles iam com muito compromisso e responsabilidade. Quem está chamando é pai, é o pai que está chamando. E ele tem moral para chamar, porque ele teme, porque ele serve, porque ele tem uma vida em ordem e a gente está vendo. E Jó apresentava a vida espiritual dos seus filhos. Diga comigo, ensinar os filhos a guardarem o caminho do Senhor. E por fim, diga, levar os filhos e a família a praticar a justiça com atitudes corretas. O interessante, irmão, é que Abraão buscou com muito empenho isso. E ele exerceu isso até o fim de sua vida. Nós temos 2 textos, eu não vou ler, depois você lê para não gastar o tempo. Gênesis 24, de 1 a 9, e Gênesis 26, 4 e 5. Eu vou citar só Gênesis 26, 4 e 5. Quando Abraão já estava quase para morrer, o que ele faz? Chama o seu empregado, o seu mordomo, e diz assim, olha, não deixe os meus filhos se casarem com mulheres estrangeiras. Não permita que os meus filhos se percam. Vai lá na minha terra e busque uma esposa digna para o meu filho Isaque. Até no fim da sua vida, preocupado em ordenar a sua casa e o futuro dos seus filhos. E sabe o que aconteceu? Para a glória de Deus ele teve sucesso, porque a bênção de Abraão se estendeu sobre a vida de Isaque. Abraão conseguiu, mas ao longo dos anos, nem todos seguiram o modelo, exemplo e orientações divinas dadas a Abraão. E nós vamos ver isso no caso de Eli, que por não desempenhar seu papel como pai, deixa através de sua história algumas lições que servem de advertência. Diga comigo, o que eu vou ouvir, está fraco, o que eu vou ouvir é para não fazer. Então vamos ver quais são as advertências. Primeiro, vemos que Eli fracassou no seu desempenho paterno como pai. Nós acabamos de ler os versículos e quais foram as razões ou por que Eli acabou fracassando? Há 3 razões e a gente vai meditar rapidinho nelas. Primeira razão do fracasso de Eli. Vamos ler o versículo 29 do primeiro livro de Samuel, que vocês já leram. Vamos ler apenas uma parte que diz assim, ó. E porque tu honras a teus filhos mais do que a mim. Diga comigo, fracassou porque honrou os filhos mais do que o próprio Deus. É muito pesado ler isso aqui, viu, irmão? E tem gente que acha que não. Não, Deus está acima, Deus está acima. Eu conheci uma pessoa que dizia que Deus estava acima, mas Deus provou que ela idolatrava a filha, e ela depois confessou que idolatrava a filha. Era uma idolatria muito grande com ela. Eu honrava ela mais do que o próprio Deus. E será que tem gente que faz isso hoje? Irmão, tem gente que é capaz de enfrentar todos e tudo por causa de um filho errado. Ah, pastor, mas é pai, é mãe, sim. Pai e mãe, de fato, estão dispostos a fazer o que for, mas o verdadeiro pai nunca encobre erros de filhos. Nunca passa a mão. Vai lá, vai ajudar, vai tentar defender, mas vai dizer, eu sei que ele errou. Eu sei que ele não tem vergonha, eu sei que ela não tem. Errou e eu não vou passar a mão no erro dela. Aqui tem de tudo, irmão. Até forçar o filho a tomar ceia mesmo estando em pecado. Para vocês terem uma ideia. Briga, tem que tomar ceia. E o próprio filho diz, eu não quero. Que eu não estou bem com Deus. Mas não, tem que ir. É gente que honra o filho mais do que a Deus. Você sabe o que é honrar? Vamos lá. Simples, honrar é dar preferência. Honrar quer dizer dar mais importância. Honrar é tomar um indivíduo e colocar ele em posição elevada acima de tudo e de todos. Ou seja, quem honra os filhos mais do que a Deus, deu um trono para ele. E se ele tem um trono, ele vai mandar dentro de casa. Se ele tem um trono, vai fazer tudo o que quer. Se ele tem um trono, ele vai dar prejuízo, ninguém está nem aí. Se ele tem um trono, ninguém pode mexer com ele. Ninguém pode falar. Eu vou dizer para vocês, continuo dizendo. Como pastor, principalmente no ministério itinerante,
pense o quanto eu já sofri hospedado em casa de crentes. Mas estou falando de sofrimento, de angústia. Porque a gente fica com desejo de ir lá e dar uma ajuda. Oh, meu irmão, isso é perigoso. Mas 2 ou 3 tentativas que a gente vai, sabe que a resposta que a gente recebe? Eu não vejo mal, pastor. Não estou vendo nada de errado. Está tudo certo. O que o senhor está vendo de errado nisso? Aqui está. Eu vou tirar a liberdade do meu filho, agora eu vou privar. Ô, irmão, perdão, desculpa. Eu só estava tentando te ajudar, desculpa. A coisa está tão séria que a gente não pode mais nem ajudar. Nem abrir os olhos. Aí tem que fazer o quê? Sofrer à distância. Ficar apenas orando. E dizendo, Deus, abre os olhos dessa mãe e desse pai antes que seja tarde. Aí acontecem as coisas. E aí a gente vai ter que usar a frase mesmo sem querer. Eu tinha te avisado. Eu tentei. Me coloquei na frente, você me xingou, me caluniou, me difamou, disse que eu estava atrapalhando sua família, disse que eu não tinha temor de Deus, agora veio prejuízo, você vai cobrar de mim? Paciência. Imagine só um pai que honra os filhos mais do que a Deus. Eu vou citar para ti o que ensinou Jesus. Quem ensinou quem? Diga comigo, quem que ensinou? Jesus. Vamos lá. Mateus 10, 37. Não precisa abrir não, olha para mim. Quem honra o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem honra o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Quem ensinou foi Jesus. Como é que você diz que é crente, segue Jesus e coloca teus filhos endeusados na frente de todo mundo? De vez em quando a gente olha aí na internet, até ao vivo, alguns absurdos. Você já viu aquele menino no mercado, na loja, no aeroporto, não sei onde foi, que ele está lá, eu quero. E o pai, menino. O meu irmão dá vontade da gente levantar. Deixa eu dizer para você como é que faz, deixa aí. Mas, rapaz... Oh, mas essa criança me envergonha tanto. Oh, meu Deus, esse menino só me faz vergonha. Frouxo. Frouxa. Mole. Ainda que você não queira bater na hora, mas deixa chegar em casa, nós conversa. Foi a primeira e a última que você fez. Chegar em casa, você vai ver o que está te esperando. Estou mandando ninguém aqui sair espancando o filho, não, irmão. Estou dizendo que você tem que recobrar o respeito e dizer que na sua casa, maior é Deus que está na sua vida. Fica honrando, dando privilégio demais. Deixa. Tem gente que já trocou o celular não sei quantas vezes. Gasta dinheiro com o celular, por quê? Pega, meu filho. Não posso negar, né, meu filho? A menina, pá! Pior não é isso, gera briga dentro de casa com o marido. Mas mulher, para te zelar, isso é caro, tem que comprar de novo. Mas para quê? Eu tenho que agradar. O filho está lá na prostituição, na pornografia, ele não tem celular, mas a mãe vai lá e dá. O pai vai lá e dá. Não, eu vou dormir, tu fica com o celular. Ó, não deixa descarregar. Ah, ele vai deixar muito. Deixa descarregar não. Amanhã você me entrega, tá bom? Tá, mãe, dorme em paz. Aí o diabo diz, dorme em paz que eu reino. Dorme em paz que é aqui que eu entro. Que você honra seu filho mais do que a Deus. Meus irmãos, a coisa é séria. Não adianta cobrar de Deus filho desviado, se o desviado primeiro é você. Não adianta se nós falharmos. Falo com temor e tremor, não estou falando aqui daqueles pais que têm a sua responsabilidade, eu estou falando daqueles que dão moleza mesmo. E está na cara, que defendem com unhas e dentes os seus erros.
que o Deus dos céus, ouça a minha voz, tenha misericórdia de nós. E a você que é filho, filha, não cresça aprendendo isso. Aprenda o que a palavra de Deus diz, e você terá uma família diferente, que é isso que eu declaro para a sua vida. Glória a Deus. Eu fiz uma frase quando eu estava preparando essa mensagem. Repita comigo a frase e reflita. Diga comigo: filhos são presentes e não ídolos. Resolvido o problema? Ele é um presente, não é um ídolo, tá bom? Segundo fracasso de Eli, sabe qual foi o motivo? Ou o segundo motivo do fracasso? Diga comigo: porque sabia, misericórdia, tudo quanto os filhos faziam, que era errado, e não corrigia. Para não dizer que eu estou inventando, vamos ler. Capítulo 2, versículo 22, vamos lá? Vamos ler? Eli, porém, já era muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo mundo, todo Israel. Ele sabia que os filhos se deitavam com as mulheres, que se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha o capítulo 3, versículo 13, vamos lá. Agora é Deus falando, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade, marca isso aí, irmão, que ele bem conhecia. Ele sabia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, desprezíveis, o que aconteceu? Não os repreendeu. Sabe por que os filhos, sabe por que ele fracassou? Porque ele ouvia. Vamos trazer para o nosso tempo? Vamos trazer para o nosso tempo, parafrasear. Eu vi seu filho ali, ele estava num canto ali com um monte de gente ruim. Dá uma chamada, dá um conselho. Eu vi. Fazer o quê? Deixa ele lá. Ele sabia da prostituição, do adultério, dos roubos que os filhos faziam, nós vamos ver aqui, de como eles tratavam as coisas de Deus, e ele não os repreendeu. E tem mais, ele é sumo sacerdote, os filhos oficiam sacerdócio, e ele nem tem coragem, Jesus, isso aqui é muito pesado, de afastar os filhos do sacerdócio. Não vou tirar ele da igreja, não. Deixa ele lá no cargo. Não, deixa, ninguém vai mexer. Parece que essas coisas nós estamos vivendo hoje, né, irmão? É por isso que nós somos punidos quando pregamos a Bíblia. Porque a Bíblia não esconde erro de ninguém. Se você pregar do jeito que os homens gostam, você vai ter agenda aí para os anos todinhos. Mas começa a pregar verdades duras, que logo vão querer colocar você dentro de um caixote, meter um cadeado, acorrentar e lhe jogar nas profundezas do mar. Mas eu estou debaixo da promessa de Deus para Ezequiel. Quer eles ouçam, deixem de ouvir, pode abrir a boca e falar, porque haverão de saber que no meio deles houve um profeta. Ele não repreendia. Os filhos andavam pecando, não disciplinou, não corrigiu. E o pai que sabe cumprir o seu papel e quer agradar a Deus e trazer bom fruto aos seus filhos, deve proceder como ensina a palavra. Vamos lá, rapidinho aqui, provérbios, vamos lá. Agora já deixa no livro de provérbios, vamos ler, vamos lá. Comece a pôr provérbios 3:12. Primeiro é um exemplo. O Senhor repreende aquele a quem ele ama. Aí olha o exemplo. Assim como um pai ao filho a quem quer bem. Então o pai que quer o filho realmente bem vai fazer o quê? Repreender, disciplinar, corrigir. Provérbios 13:24. 13:24, vai marcando.
O que não faz uso da vara, vara de correção, é porque odeia o seu filho, irmão. Eu amo a Bíblia por isso, porque amor não é palavra, é prática. Eu não vou bater no meu filho porque eu amo tanto ele. E tem gente que, olha para mim, tem gente cara de pau, é cara de pau mesmo, capaz de ir contra a Bíblia. Não, isso aí deve ter tido alguma alteração, porque isso não é verdade, não. Isso aí alguém deve ter mudado algo, não sei. Né? Aí a segunda parte do versículo. Mas o que o ama, faz o quê? Bora, irmão, Provérbios 13, 24, lê aí, vai lá. Mas o que o ama, desde cedo. Tem gente que quer deixar para corrigir depois que cresceu. Meu Deus do céu. Aí depois que cresce fica difícil, irmão. Está muito pequenininho, vou mexer não. Obviamente que há uma diferenciação da correção para uma criança, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, para a correção de 10, 12, 15, 17. Só que é desde cedo. Bateu na sua cara e você foi legal, bate de novo. Jogou algo no chão, foi bom, faz de novo. Se aquilo estiver dando prejuízo para você e para seu filho, não permita. Corrija ele enquanto está cedo. Pastor, sabe qual é o problema, pastor? É que eu não aguento ver ele chorando. Eu não aguento ver ela chorando, pastor. Eu não quero ver meu filho e minha filha contrariada, porque eu fui muito contrariada. Então tá bom. Lógica. Você não chora agora. Aliás, ele não chora agora. Você vai sorrir junto com ele agora. Só que mais tarde, você vai ter que chorar bastante. Vai ter que fazer campanha, jejuar, orar, ir para o monte, pedir oração para todo mundo. Me ajuda com aquele filho, me ajuda com aquela filha. Mas quando ele estava, pequeno, que você pôde desde cedo corrigir e não corrigiu, ele foi crescendo com esse domínio. Foi crescendo com essa ideia. Aqui papai promete e não faz. Papai diz que vai fazer, não faz nadinha não. Não, tá bom, papai promete, mas eu tenho a minha Mulher Maravilha dentro de casa. É só eu acionar o botão e a Capitã Marvel vem, glória. E ela vem poderosa, não toca. Não toca no meu filho. Não toca. Porque senão ele senta a panela. Eu lhe sento a mão. Se toca, já sabe. Vem, minha filhinha, vem. E o menino de lá, ó. Cresce com aquela mentalidade. Aqui quem manda é mamãe, não é papai. Você está aqui me ouvindo? Quem manda é Jesus, depois seu pai e sua mãe junto com ele. E você deve crescer aprendendo a honrar o seu pai e a sua mãe. Amém ou ai? Falou ai o Gabriel. Então aprende a crescer, menino. Tá bom? Vamos lá. Provérbios 23, 13 e 14. É Bíblia, irmão, não tem conversa não. Se quiser correr da Bíblia, dá tempo. Vamos lá. 23, 13 e 14. Eu posso parafrasar isso aqui, aí você vai dizendo se é certo ou não, tá bom? Esconde a sandália, esconde o cinto, não levanta a mão. É assim que está aí, irmão? Não retire a disciplina do jovem, do adolescente, do adulto. É de quem mesmo? É desde pequeno mesmo, né, rapaz? Não retire a disciplina da criança, pois se tu a fustigares, a punires com a disciplina, com a vara, ela não vai morrer. Não posso bater no meu filho, vai morrer. Interessante é que às vezes, que tem uns filhos que são, umas filhas e filhos que são ator e atriz, né, irmão? A mão do pai ainda está chegando perto, ele já está. Aí a mãe corre, matou o menino, matou.
Coitado! E o menino está lá, olha, se alegrando a beça. Jesus fala, revela a Deus. Aí o pai disse assim, mulher, eu nem trisquei nesse menino, eu só chamei ele aqui. É que é exagerado. Não, tu bateu meu filho. E vice-versa, que tem pai também que é assim. Eu nem toquei nesse menino, homem. Isso é exagero dele. E aí ele fica tentando chorar, né? Faz aquela careta assim, não sai um pingo de lágrima, irmão. Só grito. A gente olha, cadê a lágrima desse cidadão mesmo, rapaz? Não vai morrer, irmão. Pode corrigir que não vai morrer. Tu a fustigarás com vara. Agora olha aí, ao invés de morrer, o que vai acontecer? Vamos ler? E livrarás a sua alma do inferno. E aí, meu filho, você quer o quê? Prefere bater para ir para o céu ou aliviar a mão para ir para o inferno? Não sou eu. Não vem brigar comigo, não. Chega em casa, chama Jeová para uma conversa e diz, por que o senhor mandou escrever isso? A Bíblia é a tua palavra, o senhor não devia ter colocado isso lá, não. Vai lá dizer para ele. Vai. Ele vai dizer assim, quem é tu, ô Caco? Quem é tu, ô criatura, para falar para o Criador? Foi eu que te criei. Foi eu que fiz. Amém ou ai? Provérbio 29, 15 e 17. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança, meu Deus, é só criança. Isso, ajuda aí, Lourenço. Mas a criança, viu, Lourenço? Entregue a si mesma, dá maior honra para a mãe, né? Como é que está escrito aí? Acho que eu estou enxergando direito, preciso não oculista. Faz o quê? Faz o quê? Ah, tá, envergonha. Corrige o teu filho, versículo 17. Engraçado, está aqui no singular. Corrige o filho dos outros ou o teu? Ah, é o teu, porque eu já vi. Eu já vi pai que o filho vive virando a casa de cabeça para baixo, mas quando ele garra o dos outros, minha irmã, ela bota na linha. Para pregar para o dele, prega não, mas quando assume o púlpito para pregar para o dos outros, pregue primeiro para os seus. Ordene primeiro os seus, para ter moral para pregar para o dos outros. Não sabe pregar por de casa, vai pregar por de fora. Que evangelho é esse, irmão? Se for para viver esse evangelho bagunçado, estou pedindo licença hoje e sair, meu irmão. Porque o evangelho que me ensinou é o seguinte, começa por ti, esforça-te por ti, corrige o teu filho, e o que vai acontecer? E te dará descanso, e dará delícias para a tua alma. Não vai sair um glória a Deus, irmão. Descanso. Eu não vim pregar aqui que isso é fácil. Eu só vim pregar que é possível. Vou repetir, porque o irmão Licínio deu glória a Deus e me empolgou. Eu não vim dizer que isso aqui é fácil. Eu vim dizer que é possível. É só voltar para a Bíblia. É só voltar para a palavra. É só temer a Deus e é possível acontecer. O que mais que fez com que ali desonrasse ou fracassasse? Diga comigo, principalmente porque desprezou a palavra do Senhor. Vixe, agora o negócio aperta, irmão. Deus nunca vai cobrar de nós o que Ele não nos ensina antes. Repetindo, Deus nunca vai cobrar de nós o que Ele não nos ensina antes. Eli não foi punido antes de ser advertido. A casa de Eli não foi corrigida antes de Deus falar. Então escuta de viva voz. A ausência do falar de Deus não é. Pode ser desobediência, mas Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Agora vamos ler a Bíblia. 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. Vamos lá.
2:30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu até tinha uma promessa, eu até tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim que eu faça tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. De todos os temores que a gente precisa ter, escuta, eu vou falar isso aqui e a minha carne aqui está estremecendo. Nunca rejeite a voz de Deus. Irmão Toninho, eu soube de um pastor presidente, que ele dava sucesso no ministério, só que algumas coisas estavam erradas. E Deus começou a levantar pessoas pequenas da igreja para falar com ele. E um dia uma serva de Deus chegou, com autoridade, foi até ele, entregou uma profecia. Ele desprezou em cima do púlpito, disse, olha, quem tem suas revelações, suas profecias, não vem me falar não, porque eu sei quando Deus fala. Você quer que eu diga o resumo disso? Adultério, morte, gravidez, tanta desgraça que os prejuízos existem até hoje. Irmãos, não é o meu título de pastor, não é a relevância que tem no erro que deve me fazer desprezar alguém que Deus quer usar para falar. Obviamente que eu vou ter sabedoria para discernir quando é Deus ou quando é meninice. A gente sabe quando é Deus que fala, também sabe quando é gente com palhaçada querendo se amostrar. Agora, eu ouvi Deus falar principalmente pela profecia chamada pregação e dar as costas para o que Deus fala. Eu estou querendo arrumar para a minha vida. Se você sair deste culto hoje, como já saiu de outros, resmungando, desprezando, xingando, dizendo que está tudo errado, eu não sou responsável pelas consequências. Eu sou só um mísero porta-voz, pecador igual você, mas tenho a alegria de dizer que Ele resolveu falar pela minha boca e ensinar a sua palavra em meu coração. Você pode até rejeitar-me, mas não pode rejeitar o que Ele falar. Você pode até desprezar-me, mas não pode desprezar o que vem dEle. E a palavra é dEle. Quem me honra será honrado, quem me despreza será desprezado. Com tudo isso, que pecados entraram na casa de Eli? Eu não vou ler os textos. Diga comigo, infidelidade e sacrilégio. Sabe o que é isso? Pecado contra as coisas de Deus. Aqueles meninos na igreja roubavam sacrifício. O povo ia fazer culto e adorar, e quando o povo chegava lá com toda a disposição para adorar a Deus, eles estavam tão pecadores, tão desgraçados, que eles faziam o povo de Deus errar. Entrou o sacrilégio. Eles estavam fazendo outras pessoas tropeçarem, errarem. Segundo, prostituição e adultério. Esses dois homens eram casados, mas estavam deitando com as mulheres na porta, que ficavam em bandos. Imagine a bagunça que era. Terceiro, escárnio para o reino de Deus. Meu pai, isso aqui é muito pesado, irmão Lici. As pessoas escarnecer de Deus por causa da nossa vida. 2 de Pedro 2:2, Pedro diz assim, ó, por causa deles será blasfemado o caminho do Senhor. 1 Coríntios 10:32 está escrito, ponde em vosso coração, não serdes motivo de tropeço ou de escândalo, nem para judeus, nem para gentios, e muito menos para a igreja de Deus. Pode fazer uma oração comigo? Você pode? Diga comigo, Senhor, todos, Senhor, não me deixa escandalizar teu nome, que eu não seja motivo
das pessoas escarnecerem do teu reino. Só quem quer honrá-lo, levante a mão e diga: eu quero te honrar. Eu quero te honrar, eu quero te honrar. Então receba de Deus a graça para voltar a ser um crente que vai honrar o nome dele. Jesus vai te dar graça para corrigir teus filhos, para corrigir tua família. Prepara para o novo templo na tua casa. Deus está falando com a sua igreja e dizendo: a família ainda é a célula máter da sociedade, e é possível ter uma família feliz. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os no temor e a admoestação do Senhor, ó pais. Abre a Bíblia dentro de casa. Senta assim para assistir a TV, para jogar o joguinho com ele, para correr atrás da bola, mas senta também para abrir a Bíblia. Abre a Bíblia com ele e diz: meu filho, o papai não sabe se vai estar aqui quando você for homem. A mamãe não sabe se vai estar aqui quando você tiver mais adulto. Mas o papai vai te dizer isso aqui, ó: filho meu, retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não abandone e ela vai te guardar. Ama e ela vai te proteger. A sabedoria, meu filho, é a coisa principal. Adquire sabedoria, pois emprega tudo que tu tens na aquisição do entendimento. Exalta a sabedoria e ela vai te exaltar. Abraçando ela, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e os anos da tua vida se multiplicarão. Filho, versículo 11 de Provérbios 4: no caminho da sabedoria te ensinei, por vereda de retidão te fiz andar, e se tu andares por eles, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Eu quero dizer isso aqui com alegria e com lágrimas. Aos pais que ensinaram os filhos e eles estão desviados, escuta o que o Espírito Santo está me dizendo. Eles estão correndo, mas não tropeçaram ainda. Eu quero dizer para você que ensinou seu filho, ele está afastado, já era para ele estar morto, já era para estar morta. Mas Deus está honrando o que tu fizeste, porque Deus viu o teu esforço, viu que você ensinou, viu que você luta. E o diabo vai lá para tentar tirar a vida, para tentar enterrar nas drogas, para tentar fazer dele homossexual, prostituta, prostituto. Aí Deus diz: esse não, esse não, essa não, esse não, essa não, porque daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ele volta. Uramacho yeseria. Eu queria fazer um desafio aos pais. O primeiro desta noite. Todos os pais venham aqui à frente, fiquem um pouco distante. Eu quero orar por todos vocês. Estando certo ou errado, eu quero orar por todos vocês. Todos os pais. Venha. Venha. Suramaya kecho yolamas Kemadoro plasuya te ketorova nakashebia da rasuramanai. E as mães que aqui estão, orem para que estes homens cumpram papel e sejam um exemplo para essa sociedade. Alguns deles já estão lutando com os filhos. Nós vamos orar agora por filhos que estão desviados, filhos que não estão bem espiritualmente,
filhas que estão aprisionadas. A igreja crê que enquanto esses homens estão de joelho, Deus pode alcançar os filhos agora. E você que é mãe não veio aqui, mas Deus pode alcançar teu filho e a tua filha. Então, em nome de Jesus, vamos orar com autoridade. Uma oração de 2 minutos apenas, mas com autoridade. Ore comigo, comece a orar, igreja. Comece a orar, comece a orar. Pai, nós te agradecemos. Pai, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra esta noite. A fúria do inferno se levanta contra esta igreja, contra as famílias. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aonde tiver aquele filho, aonde tiver aquela filha, Jesus visita ela agora com poder. Visita ele agora com poder. Tira toda mentira da mente, tira toda a dureza do coração. Faz aquele filho ter um sentimento que precisa andar com seus pais. Traz de volta a autoridade paterna no lar. Traz de volta o temor dos filhos no coração. As mães continuem ajudando os seus pais, os seus maridos. Os teus filhos estão aqui de joelhos, e junto com eles nós pedimos socorro, nos ajuda. Não deixa nós perdermos os nossos filhos. Não deixa nós perdermos o nosso casamento, a nossa família. Nos ajuda a viver pela tua palavra.